essencial. Bora pra noite, ele é motivo número 1. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí que é da madrugada, boa madrugada para você que está estudando conosco aqui no nosso revisão final. Prova CFO-PMMG 2026, prova que agora, dia 18 de janeiro, a prova da sua aprovação. Hoje, nossa matéria, nosso tema é Direito Processual Penal. Escolhi 9 temas quentes para cair nessa prova. Só lembrando de antemão que a sua prova, o edital do CFO, ele diz que até a publicação do edital é cobrada a legislação. O que for após isso não será objeto de cobrança da sua prova, ok? Então fiquem tranquilos, porque a gente teve agora, no mês de dezembro de 2025, várias alterações no que diz respeito às prisões no CPP, inclusive ali a edição de medidas protetivas de urgência dentro do próprio CPP, alterações na Lei Maria da Penha, mas por previsão editalícia não há cobrança no concurso agora do dia 18 do CFO, então podem ficar tranquilos, não percam a cabeça estudando esses assuntos agora, porque não será objeto de cobrança na prova do CFO, ok? Joga na tela, primeiro tema, inquérito policial, tema quentíssimo. A gente vai tratar do conceito de inquérito e a partir do conceito a gente vai ver que a gente vai extrair diversos pontos essenciais para o dia da sua prova. Tratar de algumas características e o tão famoso indiciamento, esse ato privativo do delegado de polícia, de acordo com a lei 12.830, a gente vai entender o que é um indiciamento e quais são os efeitos do indiciamento. Pode jogar na tela, maestro, um conceito de inquérito policial, um conceito esse que vai estar totalmente completo e a gente vai conseguir extrair muitas coisas desse conceito. Primeiro, o inquérito é um procedimento administrativo inquisitório. O que isso quer dizer? Que não há no inquérito dialeticidade, não há partes no inquérito. Então, portanto, não existe contraditório, assim como ocorre no processo judicial, uma vez que o inquérito ele tem como uma de suas funções colher elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado fato delitivo para que ele possa munir o titular da ação penal de elementos para ingressar em juízo. Lembrando que a gente, para ingressar em juízo, no juízo penal, é necessário ali a justa causa. Seria o lastro probatório mínimo, os elementos mínimos de autoria e materialidade, ok? Então ele é um procedimento inquisitivo, aí coloca um asterisco inquisitivo e a gente vai fazer duas observações importantíssimas, ok? E preparatório, presidido pela autoridade policial. Inquérito é presidido pelo delegado de polícia, não é pelo promotor, não é pelo juiz, não é pelo escrivão, é o delegado de polícia que preside o inquérito. O que não quer dizer que não haja outros instrumentos de investigação. A gente tem o procedimento investigativo criminal, os famosos PICs, no âmbito do Ministério Público, em que ali a investigação ficará a cargo de um promotor de justiça, mas não é inquérito. Falou que é inquérito policial, quem preside é o delegado de polícia. Com o objetivo, com a finalidade do inquérito, identificar fontes de prova e colher elementos de informação com autoria e materialidade da infração penal, a fim de que possa permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Primeiro, as terminologias devem ser utilizadas de forma técnica. Em regra, no inquérito não há produção de provas. Não há produção de provas em regra no inquérito, porque prova é produzida sob o mantra do contraditório judicial. O que se tem no inquérito são elementos de informação. São elementos que irão apontar ou não para a existência de um crime e para a existência ou não de um autor daquele crime. Então, os elementos de informação
não são produzidas sob o manto do contraditório. Obviamente que poderá haver provas dentro do inquérito policial, sim. A gente tem aí as provas cautelares, as provas não repetíveis, mas sobre essas provas será exercido o contraditório, ainda que um contraditório diferido, postergado, mas sobre elas serão produzidos sim contraditórios. Mas como regra, no inquérito não há produção de provas, ok? O que eu quis dizer a respeito para você colocar aquele asterisco do inquisitório? Não quer dizer que o inquérito é inquisitório que o investigado é um mero objeto. O investigado, ele continua sendo um sujeito de direitos, então todas as garantias são a eles resguardadas. Ocorre que, no inquérito, por não haver partes, não há nenhum contraditório pleno, mas o investigado e a defesa pode formular quesitos dentro do inquérito policial e o advogado deve ter acesso ao inquérito policial de acordo com o texto da súmula vinculante número 14. Então, os elementos de informação já documentados no inquérito, eles deverão ser disponibilizados para a defesa, ok? Inclusive, no caso de não permissão de acesso a esses elementos, pode caracterizar, inclusive, abuso de autoridade, de acordo lá com a nova lei de abuso de autoridade. Segundo ponto, senhores, o artigo inserido, o artigo 14A, o artigo 14A do Código de Processo Penal, o artigo que trata do acesso ao advogado nos casos de uso de força letal por agentes de segurança pública. Então, toda vez que houver o uso de força potencialmente letal pelo agente de segurança pública, o Estado deve garantir a ele a nomeação de um defensor, caso ele não opte por fazer uma defesa por advogado. O próprio Estado deverá notificar a Defensoria Pública para exercer a defesa desse agente de segurança nos inquéritos que versem sobre o uso da força letal. Isso a gente tem previsão tanto no artigo 14A do Código de Processo Penal, quanto no artigo 16A do Código de Processo Penal Militar. Então leiam esse artigo, o artigo 14A é um artigo que tem muita chance de ser cobrado na sua prova do CFO, se a temática for inquérito policial. Algumas características, o procedimento escrito, né? Então tudo ali no inquérito é reduzido a termo, fato que não impede que hajam gravações dentro do inquérito. Ele é um procedimento dispensável. O que isso quer dizer? Que o inquérito ele não é condição sine qua non para que haja propositura de uma ação penal. Se o titular da ação penal já detiver elementos de informação suficientes para ingressar em juízo, para oferecer a ação penal, ainda que esses elementos não sejam provenientes de um inquérito policial, ele poderá tranquilamente ingressar em juízo sem qualquer tipo de mácula. O inquérito ele é sigiloso, isso por um motivo muito simples. O sigilo ele garante a eficácia, a eficiência da investigação. Lembrando que esse sigilo ele não pode ser oposto nem aos promotores, nem à justiça, nem no caso do juiz, e também os elementos já documentados no caderno investigativo, eles devem ser fornecidos à defesa. Lembrando, nesse caso também, que como regra, não há necessidade de procuração, à exceção dos casos sobre segredo de justiça. Então, por exemplo, um inquérito que investiga um crime contra a dignidade sexual. Aí, nesse caso, a defesa ela deve se fazer valer por procuração. E uma específica condição lá na Lei de Organizações Criminosas, que em alguns casos exige autorização judicial para que o advogado tenha acesso ao inquérito policial, ok? Mas a gente vai tratar lá na nossa aula de legislação penal especial. Ele é um procedimento inquisitivo, obviamente, porque não há nele contraditório
e nem ampla defesa, ele é discricionário. Isso quer dizer arbitrário? Óbvio que não. O delegado, dentro de sua margem de atuação, então dentro da sua margem legal de atuação, ele pode direcionar a investigação no melhor sentido que atenda aos interesses da investigação. Então não tem uma ordem pré-estabelecida de atos que ele deva tomar no inquérito policial. Então ele pode ouvir uma testemunha A, uma testemunha B, ou fazer uma perícia ou algo do tipo, de acordo com a eficiência, de acordo com o interesse da investigação. Lembrando que a discricionariedade ela é a margem de escolha dentro do que a lei permite. Não é permitido ao delegado de polícia tomar medidas arbitrárias ao arrepio da lei. Ele não pode torturar, ele não pode fazer um grampo ilegal, porque, obviamente, ele vai estar incorrendo em prática de ato ilícito, que pode, inclusive, até macular a investigação. Ele é um procedimento indisponível, isso quer dizer que o delegado de polícia, ele não mais arquiva o inquérito, não pode arquivar o inquérito. Apenas, agora com a nova sistemática do artigo 28 do CPP, o promotor de justiça, né, ali com a participação hoje, depois da interpretação que o Supremo deu sobre o juiz das garantias, com a participação do Poder Judiciário, é que poderá arquivar o inquérito. Okay? Então, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito, e obviamente é um procedimento temporário, porque a depender se o réu está preso ou solto, ele tem um prazo pré-estabelecido em lei para terminar. Okay? E o principal ato dentro de um inquérito, o indiciamento, constitui em atribuir a alguém a autoria ou a participação de determinada infração. Então, quando o delegado indicia, ele quer dizer que aquele determinado sujeito, ele é o provável autor do fato. Então, ele diz que aquele é o provável autor do fato. Lembrando, o indiciamento não vincula nem o promotor, nem o juiz, né? Então não vincula o titular da ação penal e muito menos o julgador, que irá formar a sua convicção ali pelos elementos produzidos em contraditório judicial, podendo, obviamente, analisar essas questões dos elementos informativos de forma supletiva. Ok? Bora para o nosso próximo tema, notícia crimes. Um conceito é o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso. É a forma como a autoridade policial toma conhecimento acerca de um fato delituoso. Esse conhecimento pode se dar por uma matéria jornalística, por uma ligação, por uma mensagem, por uma carta, por presenciar uma situação de flagrante. Então, isso tudo é a forma como a autoridade policial toma conhecimento acerca de um fato delituoso. Quais são as espécies? Isso é o que é cobrado em sua prova. Notícia, crimes de cognição imediata ou espontânea. Então, a autoridade policial, ela toma conhecimento através de suas atividades rotineiras. Então, é espontâneo, não houve provocação externa. Então, a autoridade policial, ali, fazendo seus campos investigativos, indo a campo, procurando amealhar elementos de informação, ela toma conhecimento da prática de determinado delito. Então, a notícia crimes veio de forma espontânea, imediata, à autoridade policial. De cognição imediata ou provocada, a autoridade policial toma conhecimento do crime através de um expediente escrito, um expediente formal. Então, por exemplo, durante uma audiência, o juiz percebe que determinada testemunha está mentindo, que ela praticou o crime de falso testemunho. Ele pega, extrai cópias desses autos e encaminha, o Ministério Público encaminha a autoridade policial e aí ele toma conhecimento desse fato delituoso e começa ali as suas investigações. Então, há um expediente escrito que faz com que a autoridade policial tome conhecimento acerca de um fato delituoso. Tem a de cognição coercitiva, essa é no caso da notícia crimes proveniente de um auto de prisão em flagrante. Nesse caso, a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação do indivíduo preso em flagrante. Por fim, a gente tem a notícia crimes inqualificada, é a que mais cai em concurso público, a famosa denúncia anônima. Lembrando, a denúncia anônima por si só, ela não é apta a gerar nenhum inquérito, nenhum processo.
Mas o que a autoridade policial faz, então, quando recebe uma denúncia anônima? Ela simplesmente descarta e não verifica se há procedência ou não daquela denúncia anônima? Obviamente que não. Recebendo uma denúncia anônima, o delegado de polícia deve verificar a procedência das informações, as chamadas VPI, que não é propriamente um inquérito. Então, recebido a denúncia anônima, o delegado de polícia, né, junto ali com seus agentes, irá fazer diligências no sentido de verificar a procedência dessas informações, sendo que ele começa a colher alguns elementos e vê que realmente aquela denúncia anônima pode ter algum fundo de verdade, aí sim ele poderá, com base nesses elementos, instaurar o devido inquérito policial para apurar o fato delituoso. Então, bora lá, ANPP, uma novidade aí que foi trazida, né, pelo pacote anticrime, já era praticado através da resolução 81 do CNMP, mas havia muito questionamento e o legislador, com o pacote anticrime, trouxe o ANPP para o CPP. O artigo 28A trata-se de um instrumento de justiça penal consensual, a exemplo que a gente já tinha lá na Lei 9.099, com a transação penal e com a suspensão condicional do processo. Então, o legislador trouxe mais um instrumento de justiça penal consensual, que seria o acordo de não persecução penal, mais conhecido como ANPP. Joga na tela. Então, o que acontece? O ANPP não é uma imposição para qualquer uma das partes. Não é também um direito subjetivo do investigado. É um acordo feito pelo órgão de acusação e pelo investigado, que fará uma análise ali de custo-benefício a respeito do acordo. O acordo de não persecução penal ocorre que, ao invés de ter o processamento e talvez uma condenação, são estabelecidas algumas condições ao investigado. Lembrando, condições, não é pena. O acordo de não persecução penal, a ANPP, não impõe pena, e sim condições que, uma vez cumpridas, gerará a extinção da punibilidade. Lembrando, não se trata de um direito subjetivo do investigado, mas o Ministério Público não tem o direito de não propor, é um ato discricionário, mas uma discricionariedade mitigada, regrada. Então, sempre que o Ministério Público deixar de propor o ANPP, ele tem que fundamentar o porquê o ANPP não foi proposto. Então, vamos lá para o artigo 28A, que dispõe o seguinte: não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, quais são os pressupostos para o acordo de não persecução penal? Primeiro, a existência de um procedimento investigatório. Então, fala quando não sendo caso de arquivamento, então a gente tem como pressuposto a existência de um procedimento investigatório, seja um inquérito policial, né, que é a maioria dos casos, ou um PIC no âmbito do Ministério Público. Não ser o caso de arquivamento dos autos, então a gente tem que ter a formada justa causa para a ação penal, porque se for caso de arquivamento, não tem nem que se pensar em propor o ANPP, porque ali se trata de inocente, o caso realmente é de arquivamento. Então, se não for caso de arquivamento, então a gente tem a justa causa para a ação penal. Desde que o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática do crime, então é necessário que o investigado confesse a prática do crime e o crime seja um crime cuja pena mínima, diferentemente do caso lá da transação penal, que considera-se a pena máxima, no ANPP, a pena mínima, inferior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Em que pese não dizer a pessoa no texto legal, a doutrina entende que a violência
contra a coisa não impede a proposição do ANPP. Então, quando se for analisar essa pena mínima, a gente tem que trabalhar ali também com as condições de majorantes e minorantes, bem como o concurso de crimes, a fim de se buscar a pena mínima inferior a 4 anos. Ok? Então, isso tudo será levado em consideração para elaboração do ANPP. De forma que são forma de condições para o ANPP, volta lá, maestro, por favor, que o investigado se propõe a reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Essa impossibilidade, ela deve ser provada pelo investigado. Não basta o investigado falar, não consigo, eu não posso reparar esse dano. Ele tem que provar que realmente ele não possui condições de reparar esse dano. Segunda condição, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público com instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Terceiro, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46. Lembrando, em que pese a prestação de serviço à comunidade ser uma pena restritiva de direitos, previstas lá no nosso Código Penal, no caso do ANPP não se trata propriamente de pena, e sim uma condição exigida para que haja a celebração desse acordo. Inciso 4. Também a pena de prestação pecuniária, lá das PRDs, está previsto aqui na ANPP, mas não se trata de pena e sim de condição. Pagar a prestação pecuniária a ser estabelecida nos termos do artigo 45 do Código Penal, entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesados pelo delito. E, por fim, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Lembrando que o rol de condições, como bem deixa claro aí pelo inciso 5, ele é exemplificativo, de modo que o Ministério Público ele pode estabelecer outras condições além dessas, desde que, obviamente, respeitados o primado da proporcionalidade e tenha relação com o crime praticado. Joga na tela, maestro. Aqui, senhores, a gente tem o caso de que o ANPP, ele é proibido. Ele é proibido nessas hipóteses. E é isso que eu quero que os senhores levem para a prova, essas hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 28A. Hipótese em que não é possível o ANPP. Primeira hipótese, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais no termo da lei. Então, se cabe transação penal, não vai caber ANPP. Ok? Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto insignificantes as infrações penais pretéritas. Foi muito infeliz o legislador ao redigir esse texto, porque se as infrações anteriores são insignificantes, não são infrações. Na verdade, ali haverá a exclusão da tipicidade material do fato, então não há tipicidade material do fato, o fato nem tem contornos criminosos. Mas, enfim, o que isso quer dizer? Proíbe-se o ANPP ao réu reincidente e ao criminoso habitual. Tome muito cuidado, não está dizendo que não cabe a ANPP em crime habitual. É possível a ANPP em crime habitual. No entanto, não é possível a ANPP para o criminoso habitual. É aquele sujeito que faz o crime o seu estilo de vida. Então, a vida dele é cometer crimes. Então, ele tem ali diversas, inúmeras passagens policiais, várias condenações. Isso impede a celebração do ANPP. Terceiro ponto, ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos ao cometimento da infração
em acordo de não persecução penal, transação penal e suspensão condicional do processo. Se ele tiver já feito uso de qualquer um desses benefícios despenalizadores, não será possível, dentro aí do prazo de 5 anos, a celebração de ANPP. E o quarto, julgo mais importante, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar. Cuidado, não importa a vítima nesse caso. Se for homem ou mulher, se o crime for praticado dentro do âmbito de violência doméstica e familiar, independentemente se homem ou mulher, não cabe ANPP. Ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Então a gente tem duas hipóteses. A gente tem o crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar, aqui impede o ANPP, sendo homem ou mulher, ou se praticados contra a mulher, ainda que fora do ambiente doméstico e familiar, por razões da condição do sexo feminino, também não é cabível o ANPP. Esses são os principais pontos para a prova do CFO relativos ao ANPP. É uma questão que eu particularmente aposto, porque já não é tão recente assim. 2009 foi incluído o ANPP e ainda a gente não houve cobrança do ANPP nas provas do CFO. É um tema que eu acho que tem grande probabilidade de estar estreando nessa prova de 2026. Joga na tela, maestro, o nosso próximo tema, ação penal. Qual o conceito de ação penal para a gente entender aí todas as suas nuances. Primeiro, é o direito que a parte acusadora, no processo penal a gente tem como regra a acusação pública exercida pelo Ministério Público ou pelo ofendido, nos casos das ações penais de iniciativa privada, tem de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo ao caso concreto por meio do devido processo legal. O direito penal, diferentemente das outras esferas do direito civil, ele não é autoexecutável. Então não é possível que com a prática do crime haja a aplicação imediata de uma sanção penal. Então a gente tem a necessidade do processo penal. Então não há uma pena sem a ação penal, sem o devido processo penal. É um dos axiomas lá, do professor Luiz Ferraioli, nullum pena sine iudicio, o que ele quer dizer? A necessidade da instauração de um processo penal para que ao final possa chegar à imposição de uma pena. No entanto, para que o Estado possa exercer o seu ius puniendi, ser provocado, o direito de ação ele deve passar por algumas condições para análise desse mérito. Então, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade de parte e o interesse de agir são condições genéricas de toda e qualquer ação penal. Então, a possibilidade jurídica do pedido deve-se pedir algo que está pautado no ordenamento jurídico. Então, por exemplo, não se pode aplicação pedir a pena de morte fora das hipóteses de guerra declarada. Então, seria um pedido juridicamente impossível. A legitimidade de parte seria a pertinência subjetiva da lide. O que isso quer dizer? Quem seria o responsável por promover a acusação e quem pode ser acusado em processo penal. A gente sabe que no processo penal, o indivíduo, para ser responsabilizado, ele precisa ser imputável. Então, apenas o maior de 18 anos, ele goza dessa questão da imputabilidade, sendo que os menores de 18 anos, por uma questão de impossibilidade absoluta, presunção absoluta de imputabilidade, ele não pode ser figura como legitimado passivo em processo penal. Lembrando também, as pessoas jurídicas poderão sim responder por crimes, notadamente os crimes ambientais, ok? O interesse de agir, o processo penal deve ser útil, ele deve ser adequado e deve ser necessário ao que o fim se destina. E o último, senhores, seria a justa causa. A justa causa seria o lastro probatório mínimo que necessita o titular da ação penal para que possa ingressar em juízo. Lembrando que a justa causa, a parcela majoritária da doutrina entende que não se trata propriamente de uma condição da ação, uma vez que ela não está relacionada aos elementos da ação, que seriam partes, pedido e causa de pedido, ok? Condições de procedibilidade. Então isso não é
possível em todas as ações penais. Algumas ações penais existem condições de procedibilidade. São condições que deverão ser implementadas para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. As condições genéricas, toda e qualquer ação penal possuem. Já as condições de procedibilidade, apenas algumas ações penais. Então, são as ações públicas condicionadas à representação ou requisição do ministro da Justiça. Quais são as espécies de ação penal? Ação penal pública. Temos a incondicionada, que é a regra geral, então no silêncio da lei, toda ação penal ela é pública e incondicionada. E temos a ação penal pública condicionada, que pode ser a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Temos a ação penal de iniciativa privada. O que é isso? O Estado transfere o poder de perseguir em juízo o crime à vítima, então ao ofendido. Essa ação pode ser exclusivamente privada, que admite a sucessão processual. Ação penal privada personalíssima, essa não se admite a sucessão processual. E ação penal privada subsidiária da pública. Então, quando houver inércia por parte do Ministério Público nas ações públicas, então se o Ministério Público não exercer ali no prazo legal, não intentar a ação penal, surge para o ofendido o direito de oferecer uma ação penal privada subsidiária da pública. Os princípios comuns de toda ação penal. O princípio da inércia da jurisdição. O juiz não pode agir de ofício, não há aquilo mais de chamado processo judicialiformes. Então, apenas mediante provocação, o juiz pode exercer a jurisdição nos casos postos à sua apreciação. O nebis in idem processual, o mesmo fato não pode ser objeto de duplo processamento, e a intranscendência. Então, somente aqueles que foram autores ou partícipes poderão ser processados. Então, terceiros que estão estranhos à relação jurídico-processual, à relação de direito material, eles não poderão ser processados. Os princípios da ação penal pública, princípio da obrigatoriedade, da legalidade, o que quer dizer isso? Tendo o Ministério Público elementos, a justa causa, ele não tem a discricionariedade em não oferecer a ação penal. Ele tem o dever legal de oferecer a ação penal. Lembrando que isso é mitigado, né, até já falei aqui, pela transação penal. Nesse caso, o Ministério Público, nas infrações penais cuja pena máxima não exceda 2 anos, ele pode oferecer a transação penal, que seria uma alternativa ao oferecimento da denúncia, ok? O princípio da indisponibilidade. Então, o Ministério Público não poderá abrir mão da ação penal. Então, uma vez intentada, ele não poderia desistir da ação penal. E o último princípio da divisibilidade, que isso quer dizer que o Ministério Público ele poderá denunciar as partes envolvidas de acordo com um certo juízo de conveniência e também pautado pela obrigatoriedade. O que é isso? Ele não precisa denunciar de uma só vez todos aqueles que estão envolvidos com aquele fato. Ele pode denunciar parte agora e depois, no momento mais oportuno, de acordo com a questão probatória, denunciar o restante, né, dos envolvidos naquele fato. Então, a divisibilidade quer dizer isso. Já os princípios da ação penal privada, a gente tem o contrário, o princípio da oportunidade. Então, o ofendido ele pode ou não oferecer queixa-crime, que ele não tem essa obrigação. Aí a gente tem tanto a renúncia quanto o perdão, né? Temos a decadência também como instrumentos que são utilizados em relação ao princípio da oportunidade. O princípio da disponibilidade, ele pode desistir da ação penal privada intentada, e o princípio da indivisibilidade, uma vez que, no caso de concurso de pessoas, a denúncia de uma das partes implica na denúncia de todos. No caso contrário, se a parte ofendida denunciar apenas um dos envolvidos e de forma intencional deixa de ofertar queixa-crime em relação aos outros,
haverá ali a extensão do perdão, aquelas outras partes poderão acarretar a extinção da punibilidade. Ok, senhores? Agora que terminamos de tratar sobre ação penal, nosso próximo tema é jurisdição e competência. Então tenho algumas dicas que eu quero que os senhores levem para a prova agora do dia 18 do CFO da PMG. Joga na tela, maestro. Primeiro, senhores, vamos trazer aqui, vamos trabalhar um conceito de jurisdição. Jurisdicção, dizer o direito. Então trata-se de uma das funções do Estado exercida principalmente pelo Poder Judiciário, por meio do qual o direito objetivo é aplicado à solução de determinada demanda. O que isso quer dizer? A jurisdição, o Estado atua como um terceiro imparcial e substitui a vontade das partes que estão em juízo e dá uma decisão com poder de definitividade. Então, a jurisdição basicamente é o poder estatal, o poder que o Estado possui de aplicar o direito objetivo a uma demanda posta em juízo. Então, dito isso, todo órgão jurisdicional possui jurisdição, mas a jurisdição é um poder e uma fatia desse poder que se dá o nome de competência. Então, a competência seria a medida e o limite da jurisdição dentro dos quais o órgão jurisdicional poderá aplicar o direito objetivo ao caso concreto. Todo juiz tem jurisdição? Todo órgão jurisdicional tem jurisdição? Tem. Mas a competência é o limite dessa jurisdição. Então a competência ela funciona, vamos pensar o poder jurisdicional, a jurisdição como uma grande pizza. E a competência seria uma fatia dessa pizza. Então, portanto, a competência seria o limite, a medida da jurisdição. Então, a lei e a Constituição estabelecem regras de competência que deverão ser observadas a fim de definir qual é o juiz, ou juízo, melhor dizendo, responsável por analisar e julgar aquele caso concreto. Então, a gente tem 4 espécies de competência. Primeiro, a gente tem a competência em razão da matéria, a competência da justiça, também chamado de ratione materiae. Aqui a gente busca qual a justiça competente. Portanto, a gente tem a justiça especializada e a justiça comum. A justiça especializada em matéria penal, lembrando que a gente não está tratando de competência civil, apenas em matéria penal, nós temos a justiça militar e a justiça eleitoral. Ambas são justiças especializadas. A justiça militar, por sua vez, a gente tem a justiça militar da União e a justiça militar dos estados, onde a gente vai encontrar a competência dessas justiças, lá nos artigos 124 e 125 da nossa Constituição. Sendo assim, para fixar a competência da justiça, a gente sempre parte da justiça mais restrita para a justiça mais ampla, que a gente vai ver que é a justiça comum estadual, que possui uma competência residual. Primeiro a gente verifica se o caso é de competência da justiça militar, seja estadual ou federal. Não sendo, a gente parte para a justiça eleitoral, que é uma justiça da União, é uma justiça pertencente à União. Portanto, todo crime eleitoral e conexo deverá ser julgado pela justiça eleitoral. Não sendo da justiça militar, não sendo da justiça eleitoral, a gente parte para a justiça comum federal. Lembrando, não confundam, é muito comum as pessoas confundirem pensando que a justiça federal se trata de uma justiça especializada, e não é. A diferença é que a justiça federal para a justiça estadual, que a competência da Justiça Federal, prevista lá no artigo 109 da nossa Constituição, ela é uma competência específica. Então, ela não é residual, assim como é a Justiça Estadual. Então, não enquadrando em nenhuma das hipóteses lá do artigo 109, a gente vai para a Justiça Estadual. Lembrando que a competência em razão da matéria é uma competência absoluta, inclusive da Justiça Estadual. A competência da Justiça Estadual é uma competência absoluta. Ocorre que, para a sua fixação, a adoção de um critério residual. Ela não é estabelecida igual à Justiça Comum Federal lá no artigo 109, ok? Temos também a competência em razão da função,
ratione funcionae ou ratione personae, né? Não é um termo mais utilizado, que seria a prerrogativa de função, a competência por prerrogativa de foro, também denominado de foro privilegiado. Algumas autoridades, em razão da função exercida, elas gozam de prerrogativas de julgamento. Portanto, quanto maior é o cargo daquela autoridade, maior será o órgão do judiciário, de cúpula do judiciário, que irá julgar. Um exemplo, o presidente da República, nos crimes comuns, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Os governadores de estado são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. E assim a gente tem uma infinidade de regras de competência em razão da função. Aí eu sugiro que os senhores leiam os artigos que tratam dessa competência, o artigo 103, o artigo 105, né, competência do STF e do STJ, e também dos tribunais de justiça, ok? Por fim, lembrando, senhores, também, mais um ponto que eu gostaria de destacar, a competência em razão da função também se trata de uma competência absoluta, sendo que o seu desrespeito acarretará nulidade absoluta. Temos, portanto, a terceira regra, terceira espécie de competência, em razão do lugar, ou competência territorial, ou ratione loci. O que isso quer dizer? Ali define-se qual o juízo é territorialmente competente para julgar determinada demanda, e a regra geral prevista lá no artigo 70 do Código de Processo Penal definirá que caberá o juízo do local em que consumar-se a infração penal e, no caso de tentativa, aquele local em que houver o último ato de execução. Então essa é a regra geral da competência territorial. Lembrando que lá nos juizados especiais, né, as infrações de menor potencial ofensivo regidas pela Lei 9.099, adota-se a teoria da ação e não do resultado, a teoria da conduta. Portanto, nos juizados especiais, a competência é fixada no local em que for praticada a conduta, ainda que outro seja o local do resultado. Por fim, temos a competência funcional, é uma competência estabelecida de acordo com a função que o órgão jurisdicional exerce dentro da persecução penal. Mas, senhores, o que eu tenho de mais importante para trazer é uma novidade de 2021, o artigo 70, parágrafo 4º do CPP. Isso é uma regra lá de competência territorial. Então, como regra, alguns pontos importantes que a gente vai trazer. Como regra, a competência territorial ela é fixada pelo local da infração, onde se consumou a infração é o local, é o foro competente para julgamento. Ocorre que a gente já tinha uma jurisprudência sumulada no STJ, aí vou fazer a leitura para os senhores da súmula 244 do STJ, que dizia que é competente o foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Igualmente, a súmula 521 do STF dispõe que o foro competente para o processo de julgamento nos crimes de estelionato sobre a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundo é do local onde se deu a recusa do pagamento. Então, antes dessa alteração, o crime de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem provisão de fundos era do local em que se deu a recusa do pagamento daquele cheque. Ocorre que houve uma mudança legislativa a respeito disso e se estabeleceu que, nesses casos, a competência será fixada pelo domicílio da vítima. Lembrando, domicílio da vítima, do ofendido. A gente tem a possibilidade, no Código de Processo Penal, nas ações exclusivamente privadas, que a competência possa, o foro de eleição penal, ela pode ser tanto o local da infração quanto o domicílio do acusado. Então, nas ações exclusivamente privadas, o ofendido poderá optar pelo foro do local onde se consumou a infração ou o foro do domicílio do réu. Nesse caso do crime de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem provisão de fundos,
a competência será definida pelo local de domicílio da vítima. E havendo pluralidade de vítimas, a competência se firmará pela prevenção. Lendo o artigo 70, parágrafo 4º, a gente tem que nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei 2848, o nosso Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Lembrando, é só nessa modalidade de estelionato, nas modalidades que estão previstas aí no artigo 70, parágrafo 4. Se não se tratar desse tipo, o modus operandi do estelionato não for nessas hipóteses, a competência será firmada, a competência territorial será firmada de acordo com a regra geral prevista lá no artigo 70, caput do Código de Processo Penal. Tá ok? Então faz o corte pra gente aí, maestro, próximo tema na tela. Bora lá, senhores e senhoras, tratar do nosso próximo tema, na nossa revisão final aqui pro CFO da PMMG, o tema provas, tema também importantíssimo. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os senhores é o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Princípio esse que encontra-se guarida constitucional. No artigo 5º, inciso romano 56, vai dizer o seguinte, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Trazendo isso para o nosso Código de Processo Penal, o legislador também dispõe que, lá no artigo 57, caput, que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim as entendidas como obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Primeiro ponto, a gente tem uma diferenciação entre provas ilícitas e provas ilegítimas. As provas ilícitas seriam aquelas provas obtidas com violação a regras de direito material, enquanto que as provas ilegítimas haveria violações de regras de caráter procedimental, de caráter processual. Vamos exemplificar isso. No caso de uma confissão obtida mediante tortura, a gente tem ali a violação de uma regra de direito material. A Lei 9455 proíbe que as pessoas sejam torturadas a fim de confessarem a prática de determinado delito. Então ali seria uma prova ilícita. Enquanto que uma prova ilegítima, um exemplo, aquele advogado ou promotor de justiça que apresenta em plenário, no dia do julgamento, a arma do crime, sem, entretanto, juntá-la com a antecedência necessária prevista lá no Código de Processo Penal, prazo de 3 dias, de acordo com o artigo 479. A leitura dele é o seguinte: durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Então imagine só o promotor, no dia do julgamento em plenário, ele aparece com a arma do crime, mostra a arma do crime, e não há qualquer tipo de menção disso nos autos. Então se trata de uma prova ilegítima porque ela foi realizada, ela foi inserida dentro do processo sem observar as regras processuais vigentes. Okay? Então, qual que seria a consequência em relação a isso, a prova ilícita e prova ilegítima? As provas ilícitas, a gente tem as chamadas exclusionary rules, ou regras de exclusão. Elas serão desentranhadas. Então, a decisão que determinar que aquela prova se trata de uma prova ilícita, haverá o desentranhamento, a exclusão física daquela prova dos autos do processo. Enquanto que nas provas ilegítimas, a gente trabalharia com as teorias, a teoria das nulidades, podendo ser uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa de acordo com o vício, ok? Vamos para outro ponto, senhores. Prova ilícita por derivação, também chamada aí a famosa, teoria dos frutos da árvore envenenada. O que quer dizer a prova ilícita por derivação? Trata-se de uma prova que
decorre de uma prova produzida ilicitamente, mas aquela prova, por derivação, não foi produzida de forma ilícita. Um exemplo, a polícia ela consegue um mandado judicial para que ingresse em um domicílio e realize apreensão de drogas. Ela consegue esse mandado foi expedido validamente pelo juiz, ela vai, ingressa naquele domicílio e lá apreende drogas e realiza a prisão em flagrante daquela pessoa. Ok? No entanto, o que gerou esse mandado de prisão foi um grampo ilegal. Então, foi uma interceptação telefônica feita de forma ilegal. Portanto, o mandado judicial, que em tese teria sido um ingresso em domicílio, melhor dizendo, né, um mandado judicial de busca e apreensão, ele foi originado de uma prova ilícita. Portanto, ele também será tido por ilícito. Joga na tela, maestro, aqui a gente tem essa previsão lá no artigo 157, parágrafo 1º. Diz o seguinte, que são também inadmissíveis as provas derivadas da ilícita, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, a gente vai tratar disso, as exceções à ilicitude por derivação, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Então, conceituando a teoria da prova ilícita por derivação ou teoria dos frutos da árvore envenenada, são meios probatórios que, não obstante produzidos validamente em momento posterior, aqui dei o exemplo do mandado de busca e apreensão, encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária, que a eles se transmite em virtude do nexo causal. Portanto, esse mandado ele foi produzido validamente. Então, o ingresso em domicílio foi precedido de uma ordem judicial fundamentada, foi realizada ali a apreensão e a prisão de drogas e do autor. No entanto, o que deu causa a esse mandado judicial foi um grampo ilegal. Então, uma interceptação telefônica realizada de forma ilegal. Portanto, a mácula originária ela será transplantada também para a prova produzida em virtude desse mandado judicial. Vamos tratar agora das exceções à ilicitude por derivação. O que isso quer dizer? Que, em que pese haver uma ilicitude, essas provas poderão ser aproveitadas. Então, o próprio artigo 157, parágrafo 1º do CPP, ele deixa claro que as provas também são inadmissíveis, as provas derivadas da ilícita, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras. Aqui a gente tem a teoria da fonte independente. A gente vai ver que lá no parágrafo 2º, o legislador vai dizer o seguinte, que considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios à investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Tem uma crítica da doutrina, no sentido de que, no parágrafo 2º, apesar de dizer, o legislador ter dito fonte independente, o dispositivo trataria propriamente da teoria da descoberta inevitável, que a gente vai tratar aqui depois, ok? Então, mas trataria da descoberta inevitável e não da fonte independente. Então, por que a gente trata da fonte independente? Qual que seria um conceito que a gente pode trazer aqui para os senhores? Então, o conceito é o seguinte, se o órgão de persecução penal demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência, nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo o vínculo causal, tais dados probatórios são admissíveis porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária, conceito dito aqui pelo professor Renato Brasileiro. Vou tentar exemplificar isso para os senhores, ok? Então, a polícia está investigando determinado delito. Aí ela descobre uma testemunha-chave. Só que essa testemunha não quer colaborar com as investigações. Então, a polícia toma essa testemunha, vai até a delegacia e passa a torturar essa testemunha a fim de que ela forneça a localização do corpo, dados acerca daquele crime.
Só que sem saber de qualquer ação policial, o autor daquele crime, arrependido, ele comparece até a delegacia e confessa o crime, dá todos os detalhes em relação à prática daquele delito de homicídio. A gente vê que a gente tem duas provas, a gente tem ali o depoimento testemunhal, que foi obtido mediante tortura, e a confissão do autor, que foi espontânea. Logo, aquela prova, aquele depoimento testemunhal, ele pode ser aproveitado, porque a mesma prova, a mesma confissão também foi dita pelo o autor do delito, sem que com isso tivesse qualquer relação de uma com a outra, ok? Então isso é a fonte independente. Quando não houver qualquer nexo causal entre a prova produzida e a prova ilícita por derivação, essa prova poderá ser aproveitada. Aí vamos para a segunda teoria, a teoria da descoberta inevitável. Então poderia ser tratado o seguinte: se ficar demonstrado que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independentemente da licitude originária, tal prova deve ser considerada válida. Portanto, pensemos aqui num caso que um corpo, um cadáver está escondido. E uma equipe policial, sem saber da outra, ela pega o suspeito e tortura a fim de que ele confesse onde o crime está. No entanto, uma outra equipe policial está realizando trabalhos com cães farejadores em determinado local e acaba encontrando esse cadáver. E o sujeito confessou na delegacia que ele escondeu o cadáver naquele local em que a outra equipe, sem saber dessa, pratica ali as suas ações de investigação e acaba encontrando o cadáver. A gente vê que, de um modo ou de outro, esse cadáver seria encontrado. Então, a descoberta seria inevitável. Portanto, aquela confissão em que pese ilícita, ela não invalida o encontro daquele cadáver pela outra equipe policial que nada sabia daquela informação, daquela confissão produzida. Ok? Então, são esses os pontos que eu queria tratar aqui, nessa revisão final, no tema provas. E o artigo 157, mais um ponto que eu gostaria de dizer para os senhores, diz respeito à possibilidade ou não da utilização dos elementos informativos produzidos no inquérito para fundamentar uma condenação. Lembrando, os elementos informativos produzidos no inquérito não se tratam de provas, uma vez que sobre eles não há o exercício do contraditório. Então, em regra, os elementos informativos produzidos no inquérito não têm a capacidade de fundamentar uma condenação. Mas tomem cuidado, eles não têm a capacidade de sozinhos fundamentarem uma condenação. Sendo que, caso haja prova, isso é, prova produzida em contraditório judicial, os elementos informativos poderão também servir somados a essas provas para fundamentar o convencimento do magistrado em uma sentença condenatória. Então, eles não poderão ser utilizados de forma exclusiva. Exclusivamente não poderão ser utilizados os elementos informativos para fundamentar uma sentença condenatória. No entanto, eles poderão, se corroborando com as provas produzidas em juízo, serem sim utilizados para fundamentar a convicção do magistrado. Quero que também levem isso para a sua prova agora do dia 18. Vamos lá tratar do nosso próximo tema agora para o revisão final CFO da PMMG 2026. Vamos tratar agora de busca e apreensão. A gente tem que ter em mente um conceito e saber diferenciar busca de apreensão. Em que pese a gente dizer, né, muito no dia a dia, busca e apreensão são coisas distintas. A busca, ela consiste em uma diligência com o objetivo de encontrar alguma coisa ou alguma pessoa, enquanto que a apreensão é a medida de constrição que coloca sob custódia alguma coisa ou pessoa que interesse a solução do processo. Então a gente pode ter um contexto em que há busca e apreensão, a gente pode ter um contexto
em que há busca, mas não há apreensão, e a gente pode ter um contexto em que não haverá busca e haverá apreensão. Vamos exemplificar isso para ficar claro na mente de vocês. Imagine que um juiz expede um mandado de busca em determinada residência para que ali se encontre entorpecentes. A polícia vai e dá cumprimento a essa ordem judicial. Chegando naquela residência, é realizada a diligência de busca, no entanto, nada de ilícito é encontrado, nenhum entorpecente é encontrado. Portanto, a gente teve ali, obviamente vai ser lavrado um termo de busca, mas nada foi encontrado, então ali a gente teve a diligência de busca, mas a gente não teve apreensão porque o entorpecente, que em tese seria objeto daquela busca, não foi encontrado. A gente pode ter busca e apreensão? Óbvio, né? Também é uma hipótese muito comum. Então, pense bem que nesse mesmo caso, a polícia encontra esse entorpecente. Então, esse entorpecente será recolhido e ficará sob a custódia da polícia e no processo, então, haverá busca e apreensão. A gente pode ter apreensão sem busca? Pode. Imagina a hipótese do indivíduo que se arrependeu da vida criminosa que levava e entrega uma arma que ele mantinha de forma ilegal dentro da sua residência. Então, a gente vai ter a apreensão daquela arma, o indivíduo vai ser preso em flagrante e, obviamente, vai ter ali um inquérito, o processo vai ser processado, vai ser responsabilizado, mas aquela arma que ele entregou, que era uma arma ilegal, ela será apreendida pelo órgão policial. Então, a gente teve a apreensão daquela arma sem haver ali uma medida de busca, uma diligência de busca. Então, são coisas distintas, busca e apreensão, apesar de que elas poderão coexistir em determinado contexto, ok? Vamos tratar de busca, o artigo 240. Tem que estar desenhado na sua cabeça o artigo 240, porque eu afirmo que é uma questão de prova. CFO adora busca e apreensão. É um tema muito recorrente nas provas do CFO e muito candidato faz bagunça em relação a esse tema, confunde alguns conceitos que a gente vai tratar aqui para espancar qualquer tipo de dúvida. Primeiro, a busca, ela tem duas espécies. A gente tem a busca domiciliar, que é aquela realizada no domicílio da pessoa, na casa da pessoa, e a gente tem a busca pessoal, que é realizada ali no seu corpo e nas suas vestes. A gente tem dois estándares probatórios em relação à busca pessoal e à busca domiciliar. Se tratando da busca pessoal, lá no parágrafo 2º do artigo 240, a gente tem o seguinte, que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados aí das linhas B e a F e a linha H do parágrafo 1º do artigo 240, que a gente vai fazer a leitura logo em seguida. Então, para a busca pessoal, exige-se fundada suspeita, mas é um conceito amplo. O que é fundada suspeita? Então, ali, a autoridade pública, a autoridade policial, ela deve ter elementos concretos, já que o próprio STJ e o STF tiraram ali a questão do subjetivismo policial em relação à busca pessoal. Então, em elementos concretos, demonstrados pelo policial, pela autoridade policial, para que ela possa realizar a busca pessoal. Então, ele tem suspeita de que aquele indivíduo carrega consigo arma ou objetos criminosos, ele poderá, sim, realizar a busca pessoal. Já a busca domiciliar, a gente trata das fundadas razões, então são elementos mais robustos. Então, se já na busca pessoal não se tem admitido pela jurisprudência impressões subjetivas dos agentes policiais, quanto mais nas buscas domiciliares. Então, haverá ter elementos concretos justificados a posteriori de que dentro daquela residência há a prática de algum delito. Então, portanto, para que haja a busca domiciliar, a gente tem uma regra, que a busca domiciliar, ela deve ser precedida de ordem judicial, e essa ordem judicial deverá ser executada durante o dia. O STJ recentemente decidiu, haveria ali uma discussão em relação ao que seria dia, o que seria noite,
jogou uma pá de cal e adotou o conceito trazido pela lei de abuso de autoridade. Então, considera dia o período compreendido entre 5 da manhã e 21 horas. Então, de 5 da manhã até 21 horas é considerado dia hoje pelo STJ. Então, a gente tinha ali uma discussão a respeito disso, se deveria haver ou não haver luz, quanto seria de 6 às 18. O STJ espancou isso, recente decisão, dizendo que dia seria o período de 5 da manhã até as 21 horas, de acordo com a lei de abuso de autoridade. Então, estabeleceu critérios objetivos, ok? Então, deverá ser precedido. No entanto, permite-se a busca domiciliar no caso de flagrante delito de crime permanente. Então, independentemente do horário, se dentro da residência há flagrante delito, poderá haver ali o ingresso no domicílio para a realização da prisão em flagrante e possivelmente da busca domiciliar, ok? Então, a busca domiciliar, ela será realizada, então proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões, não fundadas suspeita, fundadas razões. Então, elementos mais robustos do que uma mera fundada suspeita. Autorizarem para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou contrafação, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, apreender pessoas vítimas de crime, colher qualquer elemento de convicção. Então, a gente tem várias hipóteses que autorizam a busca domiciliar. Lembrando, a casa ela recebe proteção constitucional, portanto, para o ingresso em domicílio, a gente precisa ou do consentimento do morador, então esse aí ingresso poderá ser realizado a qualquer hora do dia ou da noite, lembrando que para a jurisprudência, ali o indúbio pró-morador, a autoridade pública, a autoridade policial que deverá demonstrar que o consentimento do morador foi realizado de forma válida. Muitos aí por forma escrita ou até mesmo a gravação audiovisual. Isso poderá ser utilizado para mostrar que não houve nenhum tipo de constrangimento em relação ao morador, mas havendo esse consentimento, a polícia poderá adentrar ao domicílio em qualquer hora do dia ou da noite. Não havendo consentimento do morador, a gente poderá, tratando-se aí de hipóteses relacionadas ao processo penal, a gente tem casos de desastre para prestar socorro, mas relacionados ao processo penal, vamos tratar da ordem judicial a ser cumprida durante o dia ou no caso de flagrante delito, que aí poderá ser, no caso de flagrante, tanto de dia quanto de noite. Ordem judicial, cumprir somente durante o dia, agora no período de 5 às 21 horas. Artigo 244, busca pessoal. A busca pessoal independerá de mandado. Então, diferentemente da busca domiciliar, a busca pessoal não depende de mandado judicial. No caso de prisão ou quando houver fundada suspeita. Os termos não estão à toa. Cuidado para não confundirem fundada suspeita, busca pessoal. Fundadas razões, busca domiciliar. Quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Isso também pode acontecer, está realizando uma busca domiciliar, o autor ali, o suspeito, o investigado, está na residência e você poderá realizar nele uma busca pessoal sem problemas. Artigo 245, ele retrata a busca domiciliar e como essa busca deverá ser realizada. As buscas domiciliares serão executadas de dia. A gente viu que a jurisprudência do STJ hoje trata dia, trazendo um conceito lá da lei de abuso de autoridade. Então, período de 5 da manhã às 21 horas. Então, por exemplo, se um mandado for cumprido fora desse prazo, poderá estar caracterizado o crime lá da lei de abuso de autoridade, ok? Salvo se o morador consentir que realize à noite. Então, havendo o consentimento do morador, a busca domiciliar poderá ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite. E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão um mandado ao morador ou ao quem o represente, intimando em seguida para abrir a porta. Então, esses 3 artigos para estar na ponta da língua, que com certeza o seu examinador
vai cobrar na prova do CFO. Principalmente, ele poderá trocar os termos fundadas razões com fundada suspeita. Então, recapitulando, fundadas razões, elementos mais robustos, portanto, busca domiciliar, já que o domicílio goza de uma proteção maior, uma proteção constitucional. Portanto, necessita de fundadas razões e precedido, obviamente, de ordem judicial ou, no caso, de flagrante delito, ok? A busca pessoal fundada suspeita. Então, a gente tem elementos menos robustos, mas que não autorizam um extremo subjetivismo por parte da autoridade policial, devendo ele apontar ali elementos concretos que justifiquem a sua fundada suspeita, ok? Era isso que a gente tinha para tratar de busca e apreensão. Joga na tela, maestro, nosso próximo tema, prisão em flagrante. Então vamos tratar agora de prisão em flagrante. Preciso dizer que é um tema quentíssimo também para a sua prova agora do CFO 2026, uma vez que esse, além de ser um tema muito rico, é o dia a dia do policial militar. Trabalhará na rua realizando prisões em flagrante, é um ambiente próprio da atuação do policial militar, então tem muita pertinência com o exercício da função de oficial da Polícia Militar, e é um tema que o cadete, o futuro cadete, já o oficial, ele tem que saber os pormenores justamente para evitar que hajam ali prisões ilegais. Então ele tem que entender muito de prisão em flagrante. Joga na tela, maestro, prisão em flagrante. O regramento é ali do artigo 301 ao artigo 310. Hoje a gente já tem o artigo 310A, uma alteração recente promovida pela Lei 15.272 de 2025, mas não custa lembrar, essa alteração legislativa que a gente teve em relação às prisões não será objeto de cobrança nessa prova do CFO, uma vez que ela ocorreu após a publicação do edital. O edital foi bem claro ao dizer que as alterações ocorridas após a publicação do edital não seriam objetos de cobrança. Então, a prisão em flagrante trata-se de uma modalidade de prisão cautelar de natureza administrativa e é realizada no instante que se desenvolve ou termina de se concluir a infração penal. É um conceito do doutrinador, professor, desembargador Guilherme de Souza Nutti. Então, muitos também dizem que a prisão em flagrante não seria nenhuma espécie de prisão cautelar, e sim uma prisão pré-cautelar, porque ela é antes mesmo da existência de uma persecução penal, ela existe antes mesmo do processo e ela vai sofrer uma mutação, ou ali ela vai virar uma prisão preventiva, ou uma prisão temporária, ou até mesmo ali uma liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Okay? Mais um conceito, né? A doutrina majoritária entende que a prisão em flagrante é uma espécie de prisão cautelar de natureza administrativa, porque a gente sabe que a prisão em flagrante ela existe independentemente de ordem judicial, então não há necessidade de ordem judicial para que seja realizada a prisão em flagrante, realizada no momento em que se desenvolve a prática criminosa. Vamos para as espécies de prisão em flagrante. A gente tem que lembrar do flagrante obrigatório e do flagrante facultativo. Agora lerei o artigo 301 para a gente tratar disso. Diz o artigo 301 que qualquer do povo poderá, aí o flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo pode, ele não tem um imperativo legal para realizar a prisão em flagrante. Então, se eu aqui estou como cidadão brasileiro e me deparo com a prática de um delito, e eu não tenho o dever de realizar a prisão em flagrante. Eu posso, no exercício regular de um direito, realizar aquela prisão. É uma faculdade que o ordenamento jurídico me dá, e não uma imposição. Ok? Então, qualquer do povo poderá. Aí vem o flagrante obrigatório agora, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, em relação a nós, agentes
policiais, autoridades policiais, a gente não tem uma prerrogativa, a gente tem um dever legal de realizar prisão em flagrante diante de uma situação flagrancial. Aí se tem o flagrante obrigatório, as autoridades e agentes policiais, e o flagrante facultativo, aquele que é dado, né, aquele que é uma prerrogativa a qualquer um do povo, ok? Agora vamos lá para o artigo 302, tratar de mais algumas espécies de flagrante delito. No artigo 302 vem dispor o seguinte, que considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Inciso 2, acaba de cometê-la. Temos aqui o que a doutrina denomina de flagrante próprio, real ou perfeito. Então o sujeito ele está ali executando o verbo núcleo do tipo, ou ele acabou de executar. Então é uma situação em que o crime está sendo cometido, crime ou contravenção, né? A infração penal está sendo cometida ou ela acabou de se consumar. Então ali há a prisão em flagrante, na modalidade flagrante próprio, real ou perfeito. Já no inciso 3, a gente tem o chamado flagrante impróprio, irreal e perfeito, ou também essa nomenclatura é muito cobrada, tá? Quase flagrante. É o sujeito que é perseguido logo após. Gravem essa terminologia porque a gente vai ver no flagrante presumido, pode haver ali um jogo de palavras para tentar confundi-los em relação à prisão em flagrante. Então, inciso 3, o flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante, é a hipótese em que o sujeito é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser o autor da infração. Então, a infração acabou de ser cometida. A polícia sai no encalço, né? Então, logo após, então ali sem uma dilação de tempo, é o tempo necessário que a autoridade policial, os agentes da polícia são acionados e comparecem ao local do crime, começam ali as diligências. Então, logo após elas encontrem o sujeito, né, a pessoa que está sendo presa em flagrante, situação que se faça presumir ser ela o autor, a gente terá a prisão em flagrante na modalidade flagrante impróprio, irreal ou imperfeito ou quase flagrante. Aí no inciso 4, a gente tem a outra modalidade também chamada de flagrante presumido, assimilado ou ficto, que é a situação em que o sujeito é encontrado logo depois. Então há uma discussão, né? O logo após seria um período de tempo menor, logo depois um período de tempo maior, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então a polícia começa a realizar ali as diligências a fim de encontrar o sujeito, e aquele sujeito é encontrado, talvez ele não na cena do crime, mas, por exemplo, portando a faca que foi utilizada no homicídio suja de sangue. Então, nesse caso, ele poderá ser preso em flagrante na modalidade flagrante presumido, assimilado ou ficto, ok? Tome muito cuidado com essas expressões, logo após e logo depois, porque o examinador pode realizar um jogo de palavras durante a sua prova, ok? Temos outras espécies, aqui a gente não vai encontrar correspondência no Código de Processo Penal, mas são espécies trazidas pela doutrina. Flagrante esperado. Esse flagrante é um flagrante legal, tá? A gente vai ver que o preparado não. Inclusive, a gente tem uma súmula, a súmula 145 do STF, que vai dizer que não há crime, na verdade, há crime impossível quando o flagrante for preparado pela polícia. A gente vai tratar isso daqui a pouco. Mas o flagrante esperado, esse flagrante, ele é um flagrante legal. Ocorre quando a polícia tem conhecimento prévio da prática de um delito e ela espera que esse delito ocorra para que realize a prisão em flagrante. Um exemplo: a polícia, por meio da sua inteligência, obtém informações
a respeito de um carregamento de drogas. Ela se posiciona onde irá ocorrer o recebimento dessa mercadoria e espera que o crime ocorra para que haja a prisão em flagrante. E assim o faz. Esse flagrante, ele é um flagrante esperado e é um flagrante legal. Nota-se, não houve qualquer tipo de interferência da polícia na ação criminosa. Ela ficou ali vendo como um espectador. Ela não induziu a prática do crime. Diferentemente, a gente tem lá no flagrante preparado, também chamado de crime de ensaio ou delito putativo por obra do agente provocador. Nesse caso, a gente tem a autoridade policial agindo como forma de instigar a prática do crime. Então, haverá sim crime impossível e, nesse caso, o flagrante será ilegal. Então, a autoridade policial ela irá atuar como um sujeito que irá produzir, instigar a prática daquele crime, ok? Só um ponto importantíssimo que eu gostaria de trazer para os senhores em relação ao flagrante preparado, principalmente na lei de drogas e no Estatuto do Desarmamento. Lembrando que, se houver conduta anterior que caracteriza o delito, tanto de drogas quanto no crime de tráfico de armas, a gente não terá ali o flagrante preparado. Vamos exemplificar isso para ficar mais fácil. Um exemplo, um agente policial se passa por comprador de drogas ou de armas. Então ele sabe que um determinado traficante, na localidade em que ele atua, está vendendo drogas ou armas. Isso vale tanto para um quanto para outro. Ele se passa por um comprador de armas ou de drogas, chega a ter esse traficante, não, quero comprar cocaína, quero comprar uma pistola calibre 9mm, e realiza essa compra. E quando esse traficante for fornecer a droga ou a arma para ele, ele vai e realiza a prisão em flagrante. A gente sabe que o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343, o tipo de tráfico de drogas, é um tipo multinuclear, plurinuclear. A gente tem várias condutas. Então, desculpa, em relação ao delito de vender aquela droga, haveria o flagrante preparado. Mas antes de vender, ele já tinha esta droga em depósito. Portanto, já havia consumado o crime de tráfico de drogas, portanto, não haverá ali prejuízo, não haverá prejuízo à prisão em flagrante, não se aplicando a súmula 145, ok? Temos aí o flagrante forjado, fabricado ou urdido. Aqui uma hipótese totalmente legal, em que não há uma situação de flagrante e os agentes policiais fabricam, criam a famosa Java, no linguajar policial. Então, esse flagrante não precisa dizer que é ilegal, porque o sujeito não está cometendo crime. Na verdade, ali a polícia ela implanta armas, drogas, ou cria uma situação fantasiosa de flagrante, sendo inclusive os policiais podendo ser inclusive responsabilizados nos termos da lei de abuso de autoridade e, obviamente, aquele flagrante vai ser ilegal, vai ser relaxado. Por fim, temos o flagrante retardado, diferido ou ação controlada. A gente tem isso na lei de drogas, na lei de organização criminosa, na lei de lavagem de capitais. O que seria esse flagrante retardado, diferido ou ação controlada? Analisando a prisão em flagrante sob a perspectiva probatória, a autoridade policial ela deixa de agir em um momento para agir em outro mais propício sob o ponto de vista probatório da investigação. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. A gente está, vamos supor, você, um agente da polícia, um delegado de polícia ou um membro da inteligência da Polícia Militar, vocês estão monitorando uma organização criminosa relacionada ao narcotráfico que está trazendo drogas do Paraguai, ok? Então vocês recebem informação de que há um carregamento de drogas saindo de Minas Gerais com direção
ao Paraguai. Ou a São Paulo, independentemente, vamos colocar aí para ficar mais fácil, daqui para São Paulo, ok? E o chefe dessa organização criminosa mora em São Paulo. Você viu que o caminhão foi carregado de drogas aqui em Minas Gerais, você poderia ter realizado essa prisão. No entanto, se você realiza aquela prisão de forma prematura, você perderia o alvo dessa organização, o chefe dessa organização criminosa. Então você deixa de realizar essa prisão aqui em Minas Gerais para realizá-la lá em São Paulo e prender o chefe dessa organização criminosa, porque sob o ponto de vista probatório, aquela prisão em flagrante seria mais eficaz no momento em que esse chefe dessa organização fosse receber essa droga lá em São Paulo. Então você deixa de atuar em determinado momento para atuar em outro sob o ponto de vista probatório. Porque se aquela prisão for realizada de forma prematura, você pode comprometer a investigação. Então é isso o flagrante retardado, diferido ou ação controlada. Lembrando que há algumas diferenças, portanto eu peço que os senhores leiam os textos da lei de drogas, a lei de lavagem não vai cair no seu concurso, então portanto não precisam ler, mas totalmente a lei de drogas cairia também a organização criminosa, mas não cai em relação à autorização judicial. Porque há alguns entendimentos que, por exemplo, na lei de organização criminosa, bastaria a comunicação ao juízo e não a autorização do juiz. Já na lei de drogas é necessária uma autorização judicial a fim de que seja realizada a ação controlada. Bacana? Vamos para as fases da prisão em flagrante. A primeira fase é a prisão-captura, muito realizada pela Polícia Militar. Então aqui é o locus de atuação da Polícia Militar, que seria o sujeito ali, ele é capturado e preso, né? Comumente a gente joga ele lá no xadrez, a gente chama não compartimento fechado da viatura, né? Ali vai haver, obviamente, se necessário, algemação e todas aquelas coisas, mas a prisão-captura é o momento em que há a apreensão física do sujeito suspeito de ser o autor ou partícipe do delito, ok? Então, a polícia realiza, principalmente a Polícia Militar, realiza a prisão-captura do sujeito, faz ali, lava o réis e depois conduz ele à presença da autoridade policial. Quem é a autoridade policial? De acordo com a Lei 2.830, o delegado de polícia, ou o delegado de polícia civil, ou o delegado de polícia federal, a depender da atribuição para investigar o crime. Se for um crime de competência da Justiça Federal, delegado de Polícia Federal, da Justiça Comum Estadual, será o delegado de polícia. Levando o preso até a presença do delegado de polícia, né, havendo ali a condução coercitiva, haverá a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então o delegado vai ouvir o condutor, vai ouvir, né, o ofendido, eventualmente, as testemunhas e o conduzido. Para as comunicações, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao próprio Poder Judiciário, lembrando que o prazo é de 24 horas, né? Depois, ratificando a voz de prisão. Então, vendo que o flagrante foi legal, o delegado vai ratificar aquele flagrante, vai lavrar o APF, recolher o indivíduo ao cárcere e depois haverá ali a audiência de custódia, né? Então haverá a sindicabilidade judicial do flagrante e, sendo a prisão legal, o juiz ele vai ratificar, né? Na verdade, não vai ratificar o juiz, ele vai aprovar aquele flagrante, não vai deixar de relaxar, aí ele pode converter ou em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança ou a imposição de outra medida cautelar previstas lá no artigo 319 e 320 do CPP. É isso que a gente tinha para tratar de prisão em flagrante. Principalmente eu quero que os senhores lembrem dessas classificações e qual espécie é cada uma, de acordo com o artigo 302 do CPP e as classificações doutrinárias da prisão em flagrante. Bacana? Vamos para o próximo tema, prisão temporária. A gente vai fazer aqui um bate-bola, lembrando que esse tema também foi alterado agora em 2025, prisão temporária, prisão preventiva, mas não será objeto de cobrança na sua prova. Mas, lembrando, prisão temporária lá da 7960, né, lei 7960 de 89, sofreu uma alteração realizada pelo STF que estabeleceu outros requisitos além
daqueles previstos lá na Lei 7.960 de 89. São requisitos cumulativos, de acordo com o STF, para a prisão temporária for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Isso quer dizer, a prisão temporária só tem lugar na fase pré-processual. Prisão temporária não cabe durante o processo penal. O locus da prisão temporária é a investigação preliminar, é o inquérito policial, ok? Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo. O que isso quer dizer? A gente tem um catálogo, né, até a expressão cunhada pela doutrina, crime de catálogo. Lembrando que lá na Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, também há previsão de prisão temporária em crimes hediondos. Então, se o crime não tiver nesse rol, mas estiver na Lei 8.072, obviamente caberá prisão temporária. Beleza? Vamos para outra linha, outro requisito estabelecido pelo STF. For justificadas em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida, né? A contemporaneidade. Então, não se pode fundamentar a prisão temporária em requisitos passados. Então, aquilo que justificar deve estar presente no momento da decretação da medida extrema, ok? Quarto requisito, a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Então, não basta ali a gravidade abstrata do delito para fundamentar a prisão temporária. E, por fim, não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 e 320 do CPP. Lembrando, a prisão cautelar, ela sempre será a última ratio, será a última medida a ser tomada, somente quando não for possível a adoção das medidas cautelares diversas. Fazendo um bate-bola, comparando prisão preventiva e prisão temporária. Prisão temporária somente na fase de investigação, preventiva, tanto na investigação quanto durante o processo. A prisão temporária tem um prazo fixado em lei de 5 mais 5 ou 30 mais 30, se tratando de hediondos equiparados. Prisão preventiva não tem prazo pré-determinado. Tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva não podem ser decretadas de ofício, fazendo uma observação em relação ao artigo 20 da Lei Maria da Penha, que, em tese, o texto diz que o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício no curso do processo penal, mas a doutrina hoje já contempla que esse artigo não encontra respaldo mais, porque ele era uma cópia do artigo 312, mas, portanto, como houve essa mudança e hoje não mais é possível a decretação de preventiva de ofício pelo magistrado, nem mesmo no caso de conversão, o artigo 20 da Lei Maria da Penha, não mais seria possível o juiz decretar a prisão de ofício nos casos sobre a Lei Maria da Penha durante o curso da ação judicial, ok? Então, senhores, é isso que eu tinha que tratar. Aqui o meu muito obrigado a você que está fazendo parte do nosso revisaço aqui do Essencial Preparatório. Me encontro à inteira disposição para esclarecimentos, para críticas, para dúvidas. É só mandar no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram. A gente vai ter o maior prazer de respondê-lo, de ajudá-los, os senhores, a serem aprovados no CFO da PMMG. Aí o meu muito obrigado, boa prova para vocês. Estamos juntos aqui no Essencial para levá-lo até a aprovação. Essencial Preparatório vem ser aprovado com a gente. Um grande abraço. Essencial.